internacional. Eu tenho visto que as coisas estão muito tensas na Síria, que as coisas estão muito tensas no Iraque, que as coisas estão muito tensas entre o Irã e Israel, que as coisas estão muito tensas nos Balcãs, que as coisas estão muito tensas no Cáucaso e que as coisas estão muito tensas também em outros territórios que não são tão objeto de observação de maneira preliminar. E tudo isso, tá, tem um componente muito importante, porque, conforme eu já vi aqui comentários no chat, trata-se de, fundamentalmente, uma guerra pela posição de prestígio e poder, que é político e é econômico. E, infelizmente, essa guerra ela não se faz como os duelos da televisão pressupõem. Os duelos da televisão pressupõem que haja uma honra, que haja uma dignidade, que haja um decoro, que as pessoas... né, tem até aquela imagem clássica dos sujeitos dando os passos e procurando um encontro ali, os dois com as mesmas armas. E tudo que acontece hoje, gente, é muito subreptício. Há muito trabalho de inteligência, e esse trabalho de inteligência, que leva ao dividir para conquistar, Carlos Guimarães, é verdade, boa noite, é uma situação que tem por fim, na realidade, poder impor pautas de maneira que as pessoas não percebam que estejam sendo levadas a um engano, né? O que está acontecendo muito claramente é que, no campo de batalha, eu preciso ser franco com vocês. Eu lamento que possa eventualmente ferir suscetibilidades, a gente não vai fazer com que todo mundo goste do que vai ouvir, todo mundo, necessariamente, ninguém tem uma posição uniforme, então... a verdade sobre o campo de batalha é que os russos estão levando muita vantagem e, em levando muita vantagem, eles estão, de alguma forma, criando um cenário no qual os lances de quem apoia a manutenção do conflito pelo lado dos ucranianos aumentem. E ontem, na conversa com o tenente-coronel Dmitry Lobkov, ele disse o seguinte... ele trouxe também, não só a palavra do Medvedev, falando sobre a possibilidade de uma situação apocalíptica e tudo mais, o que eu acho que é bastante sério, até por ter vindo do tenente-coronel Dmitry, mas ele também fala sobre aquela história da pressão que, aumentando sobre a Rússia, possa levar à ideia de que nós acuemos o urso com o objetivo de matá-lo, empalhá-lo e, de alguma forma... dominar o corpo, né, que seria o controle político da Federação Russa, que muito provavelmente, no nosso entender, é o primeiro objetivo desse conflito no qual os ucranianos estão envolvidos de maneira mais direta e sofrem também os maiores reveses, até sob o ponto de vista humano. No campo de batalha, a Rússia vem ganhando. Dias atrás, o Zelensky falou falta de capacidade de reação no campo de Donetsk e Luhansk e também na região do Mar de Azov e Mariupol. Há muita especulação sobre o que pode aguardar Odessa nos próximos momentos. Há muita especulação sobre uma possibilidade de que, a partir da Ilha das Cobras, tentem os russos uma operação de controle de Odessa, o que levaria a Ucrânia a não mais ter um mar não operacional, como não ter mais o controle da costa. Hoje o que ela tem é um controle da costa limitado à região de Odessa e regiões circunvizinhas, mas ela efetivamente não tem controle ou não tem acesso aos mares pelos navios russos, pelas minas e tudo mais. Mas pode haver uma ação russa contra Odessa, sim, senhores. E o talvez mais importante e dramático é o que os russos têm reiterado nos últimos dias, que a área de operação dos mísseis russos, dos aviões russos, do exército russo, em caso da continuidade, do incremento, da não só capacidade, como letalidade e também da distância que as armas entregues pelos americanos, pelos britânicos à Ucrânia ganhem, que isso, na realidade, pode extrapolar para outros lugares. Hoje eles reiteraram, hoje veio da chancelaria russa, mais uma vez, a nota que diz que, se efetivamente os mísseis, os tais mísseis de 500 quilômetros, porque o que está acontecendo, antes de entrar na ideia dos mísseis dos 500 quilômetros, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, você tem aí um jogo nos últimos dias de idas e vindas do governo dos Estados Unidos dizendo que vão e não vão fornecer esses mísseis de 500 quilômetros. Porém,
a ideia é que, mesmo que eles deem em algum momento um passo atrás, o viés é de confirmação do fornecimento de armas cada vez mais letais e sofisticadas. E isso faz com que a possibilidade também de uma resposta russa possa ser efetivamente além das fronteiras do território ucraniano. Os russos, há alguns dias, estão remarcando, inclusive na boca do presidente Vladimir Putin, que as ações russas extrapolariam as fronteiras da Ucrânia no caso de fornecimento destas armas que possam atingir as cidades russas. E aí há um chove não molha. Uma hora o Biden fala 500 quilômetros, outra hora ele fala 300, outra hora ele fala 50, outra hora ele diz que o Zelensky prometeu não usar contra as cidades russas. E quando os russos se manifestam, Putin, Lavrov, Peskov, eles dizem muito claramente, olha, fornecer um míssil de 500 quilômetros, nós vamos a 500 quilômetros buscar o controle, inclusive físico, do terreno. Mas enquanto isso não possa ser obtido, nós atacaremos além das fronteiras, se necessário, do território ucraniano. Há muita especulação, eu acho que pode ocorrer uma ação, sim, contra as regiões de origem, né? De origem de maneira parcial, né? Porque na realidade está entrando tudo pela Polônia, ou o grosso está entrando pela Polônia, mas vem da Grã-Bretanha, vem até dos países bálticos, fazendo todo um contorno, ou da própria Alemanha, em menor escala, dos Estados Unidos, as armas chegam pelo território polonês. Então é possível que o território polonês seja atacado, alguma base aérea ali seja atacada, é possível que os centros de poder sejam atacados, mas eu só acreditaria na possibilidade que o centro de poder fosse atacado se uma cidade russa tivesse um ataque efetivo e de maiores proporções por parte desses mísseis hipotéticos aí fornecidos pelo Ocidente. O campo de batalha, ele é inclusive incógnito. A gente hoje pode especular, mas a gente não tem certeza sobre a dimensão do campo de batalha hoje, já a nível prático e a nível operacional. Por isso a nossa preocupação com o Brasil, por isso a nossa preocupação em relação a muitos indícios de que as coisas no Brasil possam se acirrar, e a gente verifica muitas possibilidades, mas uma das possibilidades mais concretas é de que sejam, de alguma forma, reflexos do cenário global. Então, determinados ataques, determinadas altercações na cena política brasileira doméstica podem também significar que existe uma espécie de tentativa de manutenção de uma narrativa única, a narrativa da mídia mainstream, e que no Brasil ela está muito prejudicada, não só pelo trabalho de canais nas mídias sociais, mas também no seio das próprias organizações políticas, mais à direita, mais à esquerda, de maneira mais claramente contestadora do que foi na invasão da Líbia, na invasão do Iraque, na invasão da Iugoslávia, no ataque ao Afeganistão, quando havia, de alguma forma, uma polarização entre direita e esquerda, nos setores mais raiz dessas orientações, e você tinha ali uma esquerda que originalmente era anti-imperialista, uma direita que era mais alinhada com os Estados Unidos, e hoje isso mudou. Hoje a direita brasileira tem muitos setores que contestam essa hegemonia atlantista. A esquerda brasileira segue tendo setores que contestam essa hegemonia, assim como tem também setores em ambos os campos políticos que estão, de alguma forma, confluindo para repercussão, para repetição da narrativa da Folha de São Paulo, do UOL, da Globo News e outras agendas desse tipo, né? Mas essa dificuldade, gente, eles não enfrentam só no Brasil. Eu estou restringindo o grosso dessa análise à cena política brasileira, porque aqui no Brasil a gente está verificando campanhas sistemáticas contra comentaristas, contra canais, contra políticos, e elas me parecem ter em comum, uma das possibilidades que nós aventamos, é que elas tenham em comum também a ideia do descredenciamento dos personagens que fazem uma narrativa contra-hegemônica. Essa é uma possibilidade também concreta a ser observada. Existem outras, existem várias informações que chegam, né, e nem todas elas confluem para essa perspectiva, mas existe muita coisa a ser observada sob essa égide, tá? Vamos observar com calma. O que me preocupa muito é que a sociedade brasileira vem já de uma polarização, de uma situação complicada, que é oriunda desde das manifestações de 2013,
desse processo de ruptura e desintegração dos tecidos sociais, que, para mim, particularmente, advém de primaveras.